e resolve dizer assim, a gente não gosta... Um dia inteiro de aula, conscientizando as crianças a respeito do IDME. IDME é machucar. Quem conhece a palavra IDME? IDME. Nós vamos trabalhar juntos, tá? Com este tema aqui. Levanta a mão e fala o que acha que é IDME. Alunos da escola administrada pela NPO-ICS de Guma receberam a visita do escritor Patrick Menegas, autor de Nihonjin, O Sonho, volumes 1 e 2. Um romance que aborda a questão do IDME, sugere formas de combate e ajuda a desenvolver a autoestima da vítima dessa agressão. Na escola não foi diferente. As crianças puderam falar a respeito, expor ideias, apontar causas, consequências e discutir formas de acabar com o mal pela raiz. E para isso tiveram que fazer redações, desenhar sobre o tema e apresentar tudo na frente de todos os colegas. Uma bateu no rosto da outra. Aí a menina chorou, né, porque ela apanhou. Incentivar as crianças a ter autoestima para se defender do IDME. O grupo constatou que existem programas que falam sobre IDME nas escolas. Só que os alunos não dão importância para esses programas. O projeto de hoje ele foi desenvolvido por mim, pelo diretor da escola, Vinícius Akimoto, e mais 2 psicólogas que fazem parte do quadro aqui da escola da ICS, que juntos nós avaliamos quais seriam as atividades que seriam mais proveitosas para as crianças. E nós então desenvolvemos as dinâmicas de pintura, de desenho, de criar história e de bolar uma estratégia para acabar com o IDME em todo o mundo. Então, para quem sofre IDME, vamos fazer um esporte. O resultado dessa dinâmica de grupo surpreendeu o diretor da escola. Muitos alunos hoje, eles puderam relembrar do que eles já passaram, já vivenciaram, né, quando eles recebiam bullying. Até alguns alunos hoje, eles comentaram que já praticaram bullying também. Então, depois que eles saírem daqui, quando eles voltarem, ingressarem na escola japonesa, então acredito que o dia de hoje serviu muito de exemplo para eles conseguirem relembrar, né? Então, quando acontecer isso novamente, eles vão lembrar do dia de hoje. O Planeta Brasil bateu um papo com Patrick Menegas durante a sua curta estadia no Japão. Ele falou detalhes do seu livro e deixou claro que seu trabalho contra o IDME está apenas no começo. Em dezembro de 2007, eu comecei a fazer uma pesquisa porque eu estava interessado em escrever um livro sobre o Japão. Foi então que eu descobri o IDME, né, o bullying japonês. Quando eu descobri que existia suicídio infantil, eu fiquei chocado. A indignação alimentou o desejo de fazer um livro. A história começa em dezembro de 2008. O livro ele trata de um garoto que ama uma japonesa e que o pai desta japonesa não aceita que ela namore não japoneses. Esse garoto, Kawei Amorim, ele então parte em uma busca para ser aceito como japonês. É exigido de Kawei Amorim que ele entre num konkō, numa escola japonesa, no ensino médio. E na escola ele presencia e enfrenta casos de IDME. Então, através da leitura é apresentado a prática do IDME e formas de respondê-lo, incluindo uma das outras personagens, Diana. Ela conversa abertamente com uma nova amiga que está sofrendo IDME por celular, por mensagem de celular, buscando motivá-la a lutar contra isso, a abandonar a aceitação do sofrimento. De primeiro momento, eu li todos os artigos científicos disponíveis na internet em inglês a respeito de IDME, o que me permitiu uma compreensão maior da situação da sociedade japonesa, seus costumes e os motivos que levam à perpetuação do IDME. Mas eu não estava aqui, eu não tinha como acompanhar o dia a dia. Então eu através da internet, com a ajuda da Marcia Miyako Tsutsumi, eu tive contato. Marcia Miyako Tsutsumi, ela tinha filhos no colegial. Então a existência do IDME era uma realidade que ela acompanhava. Eu pensei em fazer um tratado científico sobre IDME, mas eu me dei conta que quem iria ler esse tipo de livro eram adultos. Os adultos iriam ler e enquanto eles liam e ponderavam se iriam fazer alguma coisa a respeito ou não do IDME, ou iriam avaliar se os dados que estavam constando no livro eram adequados ou não, o IDME continuaria se progredindo. Então, o alvo mais rápido era diretamente nos jovens. Para chegar neles,
um livro juvenil. Foi então que foi definida a estratégia de criar um romance jovem, com ação, aventura, romance, comédia, drama, para que os cativasse e os fizesse refletir durante uma leitura agradável a respeito do Edmé. Os 2 volumes da obra de Patrick Menegas foram lançados inicialmente no Brasil. O primeiro livro já foi traduzido para o inglês e pode ser comprado de qualquer país pela internet. E a versão digitalizada está disponível para aparelhos Kindle e, em breve, estará à venda para usuários das plataformas Apple e Android. Identificando o Edmé como um traço cultural, veio a proposta de o que fazer para lutar contra uma cultura, né? Você pode simplesmente reunir todo mundo numa sala e falar que aquilo é errado para que eles mudem? Não, o efeito de tal atitude seria mínimo e provavelmente nenhum. Seria ridicularizado como um elemento diferente do padrão social. Então, cultura se combate com cultura. E foi por isso que a ideia do livro ganhou força. As causas que levam uma criança a praticar Edmé. Foram realizados vários estudos a respeito disso. Apontaram-se como um dos principais o fato de que a criança japonesa não possui muitos meios de se divertir, porque a vida dela resume-se em ir para a escola, ficar aproximadamente 2 turnos, depois voltar para casa, onde mal consegue conversar com os pais que estão ocupados trabalhando, para retornar no dia seguinte à escola. Aliás, é exatamente esta repetição de rotina que leva as crianças ao suicídio, porque elas passam mais de 50% do dia na escola sendo humilhadas, sozinhas em sofrimento, sem uma possibilidade de escapatória, e acabam por entender que isso vai ficar para sempre e resolvem se suicidar para encerrar o sofrimento. Perguntaram às crianças japonesas por que cometiam Edmé e muitas respostas foram relativas a ciúmes. Eu tenho inveja desta outra criança porque ela é mais bonita, porque ela é boa nos esportes, porque ela tira boas notas. O bullying no Japão ele assume uma forma social, de forma que nós temos uma figura de líder que é flutuante, não é sempre o mesmo líder a começar um Edmé, que se pronuncia na expectativa de que os demais o sigam. E esse movimento acontece em prol de uma criança que tenha alguma particularidade que possa ser alvo de brincadeira, etnia, ou por algum traço físico, ou por algum tipo de comportamento diferente. Quando não há, procura-se por aquele que é mais tímido, que não tem muitos amigos. Outra diferença que a gente pode perceber a respeito do Edmé do Brasil com o Japão, por exemplo, é que o bullying no Brasil, ele acaba no ensino médio. A pessoa abandona a escola e vai fazer a sua faculdade, tem novos colegas. O passado do bullying não pertence mais à vida dela. O Edmé no Japão, ele não é um comportamento adquirido culturalmente pelas bases da educação que é recebida na infância e que fica sendo repetido até a fase adulta e acaba sendo ensinado implicitamente aos filhos daqueles que um dia praticaram Edmé. Patrick mora em Palmas, Tocantins. Ele veio ao Japão para conhecer pessoalmente uma amiga brasileira que colaborou na sua pesquisa sobre o Edmé. Além disso, o escritor participou de uma dinâmica de grupo com os alunos da escola ICS de Gunma e fez contatos com editoras japonesas. Estamos, claro, trabalhando na versão em japonês. Estamos nesse projeto para que finalmente, então, Nihonjin, o sonho, alcance o público para o qual ele foi criado para alcançar. São os jovens japoneses. Nihonjin, o sonho, é o primeiro livro do gaúcho Patrick Menegas, primeiro de vários que virão na sequência, segundo os planos do escritor. Nós estamos preparando o próximo projeto, Guardiões da Vida, que vai se focar em combater moralmente crimes contra a vida. Então, serão abordados o suicídio, por que será errado se suicidar, o homicídio, a pena de morte, o aborto e a eutanásia. Para mim, quando uma criança se suicida, é como se ela desse uma declaração ao mundo de que nós falhamos como humanidade. A criança é o futuro de qualquer povo. Uma criança nascida no Japão pode vir ao Brasil
e contribuir com a sociedade japonesa. As possibilidades são infinitas. Agora, quando uma criança se suicida, para mim é como se ela apontasse o dedo na minha cara e dissesse: vocês falharam como humanidade. E toda vida merece ser salva, não importa como ela seja. E que enquanto houver vida, haverá esperança.